Bem-vindos à aula 6. Já começamos com a Catiane falando minha internet está uó. Mas o que é uó? Talvez você quisesse dizer uó, certo? Isso aí é uó. Uó. Uó, ok. É ó, assim. Gente, o que a gente vai ver hoje é uma coisa chamada nasalização. O que é nasalização? São basicamente, lembra do patim? Que são consoantes na posição 3, sempre, certo? E que logo depois vem alguma coisa. E essa coisa pode ser ou uma vogal ou uma consoante, certo? Na próxima sílaba. A gente vai ver sobre isso, só que agora olhando de um aspecto de algumas coisas específicas que a gente tem dentro do patim, certo? Eu fiz meio que o favor de ignorar na aula passada para não encher a cabeça de vocês de informação de coisa que não seria bom naquele momento e faria a aula ser maior ainda. A aula já tinha 1h20, imagina se eu tivesse entrado nesse tópico. Tá? Então a gente vai ver condições onde quando, por exemplo, K está atrás de D. Qual a pronunciação disso? Será que é o que parece? Não é o que parece. A gente vai ver esses casinhos. E apesar de parecer muita informação, gente, vocês vão ver que, na verdade, é simples, tá? É simples, ok? Eu vou mostrar o Jamboard aqui para vocês, pra gente ir indo. Tá? Então, o que temos? Temos ali a nasalização e temos 3 casos, tá? Os primeiros 3 casos. A gente vai ver mais outros 2, mas eles são simples e são muito mais simples do que esse. Tá? Esses aqui são os principais do qual a gente vai tratar hoje. Então, a gente tem aqui que temos uma tabela, basicamente, de 3 linhas, certo? Quando essas palavrinhas aqui estão seguidas de aí tá. Aí aqui a gente vai mostrar seguidas de alguma coisa. Gente, esse povo tá entrando agora. Fica mandando mensagem. Pedindo pra entrar, socorro. Calma aí, deixa eu ver aqui. Pô, não tenho básica. Vamos fazer isso aqui para dividir? Jesus Cristo? Não? Infelizmente, né, gente? Não vai estar dando. Mas vamos fingir que tem uma linha aqui, tá, gente? Uma linha para embaixo de cada. Vou separar um pouco mais. Aqui. Quando essas coisinhas aqui são seguidas de alguma coisa, vai ter som de alguma coisa. Okay. Então, aqui. Ok. Então, vamos olhar nosso primeiro caso. Quando uma dessas 3 consoantes está na posição 3, lembra que a gente tem 4 padrões de formação. 1, 2, 1, 2, 3. 1 sobre 2, ou 1 ao lado de 2, que está acima de 3. Ok? Aqueles 4 padrõezinhos aqui vocês já deveriam saber, hein? E aí, quando esse casinho, ou Gzinho, casinho duplo, o sozinho e o K em si, seguidos de qualquer coisa, vai ter som. Ai, gente, peraí. Alguém me manda um NG aí no chat, a bolinha redondinha? Pra eu colar ali. Desculpa ter chegado agora, é que eu tava fazendo a lição do coreano. Não entendi? Obrigada, gente, mandou.
A primeira coisa. Quando a gente... Gente, isso aqui não tá alinhado não, hein? Acho que esse ficou mais alinhado. Nossa, tá feio isso aqui, né, cara? Tá. Quando a gente tem, então, a gente tem o K. Antes de qualquer outra consoante, a gente vai ter som de NG. Vamos olhar exemplos. Vamos olhar o primeiro, que significa língua coreana, certo? Eu vou desenhar a minha letrinha coreana, tá? Sem preconceitos, por favor. A gente vai ter aqui o primeiro exemplo. Inclusive, eu quero que vocês vão digitando a romanização disso aqui para mim, para a gente ver como tá ainda aí para vocês, tirar qualquer duvidazinha. Enquanto eu vou escrevendo aqui, vocês vão vendo o que eu estou escrevendo. Inclusive, vamos vocês identificarem, né, que nem toda só uma letrazinha de forminha bonitinha. Ai, que coisa feia. O que tá escrito ali, gente? Gente, socorro. Vou tirar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui tá muito grande, eu não sei medir o tamanho da coisa. Então, vou botar aqui. Rango. Não, acabei de falar, gente. Calma aí. Sabrina mandou a boa, a França mandou a boa. Exatamente, é isso que está escrito. Só que isso é como se escreve. Mas como é que se fala? Por essa regrinha que eu acabei de mostrar, digitem agora qual seria a real pronunciação dela, gente. Pelo que vocês acham mesmo. França ali mandou a boa. É exatamente isso, gente. Isso aqui, então, vai ter som de Hangulmal. Ou seja, não é Hangukmal, é Hangulmal. 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 Hangulmal, ok? Não é Hangukmal, é Hangulmal. Hangulmal. Isso é língua coreana. Vocês querem que eu vou botando o que significa em português para vocês verem depois? Tá, vou botar aqui. Vamos aqui. Vamos para o próximo exemplo. Eu vou pegar aqui, quero o mesmo esquema. Vou botar aqui, eu quero que vocês escrevam a romanização dessa palavra que eu acabei de botar em coreano, tá? Por que ninguém botou, hein? Cadê a romanização da primeira palavra? Gente. Assim tá bom pra vocês agora? Só que eu não consigo ver direito, peraí. Aí, pronto. Assim tá bom? Assim tá bom? Assim tá bom? Ok. Qual que é a romanização? Ok, vamos ali então analisar como que é essa palavra. Essa palavra significa museu. Na primeira sílaba temos um B, que vai ter som de P, porque começa a palavra, A, K. Então,
Pá seria, certo? Pá. Então agora a gente veio com M-U-L, mul. Hakmurguan seria, mas não é assim que se pronuncia, tá? Aqui temos um A, lembra? O A, o A, o A, o A, o A, o A, o A. Aqui, ó, a consoantezinha. Porque lembra, a gente tem a 1, 2, 3, certo? Essa formaçãozinha aqui de palavra, vou botar aqui para vocês verem, tá? 1, sílaba de 2 e 3. Observa que o U é o G, o A é o 2, o N é o 3, tá? Então aquilo ali é Pangmulguan. Pangmulguan, ok? Pangmulguan. Pangmulguan, ok? Mas se escreve dessa forma e, por consequentemente, por ter ser um K antes de qualquer coisa, porque vem antes de M, e M é qualquer coisa. Qualquer coisa, lembrando, consoante, tá, gente? Não é qualquer coisa vogal, qualquer coisa consoante. E aí a gente fica com Pangmulguan. Pangmulguan, ok? Vamos para um último exemplo aqui desse casinho, que seria digitem remanescentes aqui para mim. Exatamente. A Fran já botou direto, Kumur. Mas aí o certo seria Kukmur, da Catiana ali. Kukmur, e aí com a questão ajustada para a pronunciação, a gente tem que o Gzinho, Kzinho vem antes de M, ou seja, a consoante. Então o som dele, né, Kukmur. Vai ser Kumur, ok? Kumur. 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 Kumur, ok? Kumur. Dá para entender, gente? Por que isso acontece? Porque Park Seo-joon quis, gente. Park Seo-joon falou, isso aqui vai acontecer. E aconteceu. Mas você pode perceber, gente, que a pronunciação foi um pouco mais fácil. Hangukmal, eu acho um pouquinho mais dificultoso de falar do que Hangukmal. Pakmurguan é mais legalzinho falar Pakmurguan. Kukmur, Kukmur. É um pouco mais fácil, porque o energiazinho ele até fica quase imperceptível, ele existe. Mas ele fica muito menos notável. Então, gente, eu acho uma boa coisa. Ok, gente? Normalzinho, de boa, né? De boa, de boa? Ok. Agora vamos para o próximo. Temos que, quando essas consoantezinhas aqui vêm antes de essas duas, vai ter som de N. Aqui um pouquinho maior. Ok? Então temos que. Por que ali eu boto o T ali na frente? Porque lembra que, tipo assim, se a gente tiver uma palavra, uma única sílaba, que termina com O, S, D, S, S, J, J duplo e H, lembra que o som é T de uma única sílaba que termina com aquelas consoantes assim. É sempre T. Lembra disso? É por causa disso aí que tá um T ali na frente. Assim como você termina com aqueles ali de cima, o K, K duplo ou K, é por quê? Porque vai ter o som de K no final, lembra? Assim como se terminar com aquele Bzinho, P e o B duplo, vai ter som de P se estiver sozinho numa sílaba, tipo, não vem nada na frente. Lembra? Por causa disso que tá KTP ali na frente. Então, vamos para os primeiros exemplos. Eu vou. Deixa eu ver, acho que dá pra fazer aqui, calma aí. Gente, isso aqui não me respeita. Não era pra ser assim. Vou deixar assim.
Então tá muito grossinho isso aqui, não gostei não, viu? Assim, é uma boa divisória, eu acho. Gente, eu tenho que ficar mandando pro meu celular e depois colando, calma aí. Gente, é muito difícil a minha vida, viu? Pronto. Só um momento. A gente vai começar com essa primeira palavrinha aqui. Eu quero que você escreva a harmonização dela pra mim, tá? Essa já é um pouco mais grandinha, um pouco pior. Mas dá pra ver, né, gente? Cadê a harmonização da gente? Pode ser tanto da primeira quanto da segunda, mas preferência da primeira mesmo. Aquela ali, ó. Chanmikotman. Chanmikotman. Da segunda que eu tô botando também, tá? Caramba. Vamos lá. Aproximando aqui. Vamos ali. A França Samara botou perfeitamente. Chanmikotman. Aí, Jalmikoman, que tem um H ali, não seria, porque é um T. Jalmikotma, poderia ser, mas é melhor botar um T. Mesma coisa, mesma coisa. E aí vem depois Jalmikoman. Então, o que a gente tem? A gente tem que... tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui tem som de T, ok? Tzinho. Quando ele vem atrás de M ou N, ele tem som de N. Então, assim se escreve Jiangmi Kotman. Mas quando a gente for falar, a gente fala Jiangmi Konan. Jiangmi Konan, ok? Konan. Jiangmi Konan. Jiangmi, só para deixar vocês verem mais vocabulários. Jiangmi é rosa. Kot é flor. Mas sempre quando a gente vai se referir a realmente uma flor, independentemente de qual seja, a gente bota o nome da flor e kot na frente, que significa flor. E man é uma partícula de número, ou seja, se eu falo celular e boto man, então apenas celular significa. Aí nesse caso, como é? Chanmikot significa rosas, ou rosa, a flor. E aí a gente bota man, significa apenas rosa, ou apenas rosas, depende muito do contexto, mas se vocês estivessem falando coreano, vocês entender pelo contexto é rosa ou rosas, mas provavelmente seria rosa mesmo, tá? Então, chami con nan, seria assim que se fala. O próximo é kot, ou seja, flor, e nemse, que é cheiro. Como aquele ali, ele tem um som de T, certo? Porque é kot, e kot termina com aquele CHzinho, então numa sílaba onde ele está sozinho tem som de T. Então, kot, nemse. Só que quando aquele ali, ele vem antes de N ou M, então ele tem som de N.
com 냄새, ok? com 냄새, com 냄새, ok? com 냄새. De boa esse aqui também? Tipo, por enquanto não vai piorar não, gente, fica tranquila, só porque isso aqui você tem que saber mesmo, tá? Isso aqui acontece sempre? Sim. E a gente tem o próximo casinho, que seria o último, que é, lembra que isso aqui, quando terminado numa sílaba, vai ter som de P. E aí que a gente tem? Quando essas trezinhas aqui vem antes de qual... A gente vai trocar isso qualquer coisa, porque é qualquer consoante, tá? Porque se vira uma vogal antes, vai ficar que nem aquilo que ficou da aula do batim simples. Se ficar isso, vai ser vai ser o som real da consoante, mas o som da vogal, tá? Sempre. O problema é quando tem uma consoante mesmo. Então, temos que, quando esse B sozinho, P ou B duplo, está antes de qualquer consoante, ele vai ter som de M. Okay. M. Vamos olhar aqui no próximo slide. Tá? Então, temos aqui. Primeiro caso. Quero que vocês escrevam para mim, tá? França, estou achando mais cuidado que o outro, mas o outro é pior. Acho que isso aqui é para ajudar a situação. Gente, que burra! Como eu não tinha pensado nisso antes? Gente, eu de um jeito muito mais rápido. Acho que é porque eu vejo. Esse horário, o QI vai estar indo embora. Quero que vocês me digam romanização dessa palavra que eu acabei de escrever. Dá pra ver, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, nossa, dá pra nascer uma pessoa mais sem cérebro do que eu. Muito mais rápido isso aqui. Meu Deus. Vamos lá. Ipnida. E imnida. Imnida. Ok. Ok, gente. Certinho. Então, a gente tem o quê? E esse Pzinho, Bzinho, duplo, seja o que for, tá antes de qualquer consoante, então a gente vê ele como um M na sua pronunciação. Então, imnida, imnida. Já viu aquela coisa de quando a pessoa se apresenta? Tipo, ela fala, eu sou, por exemplo, a gente poderia falar normalmente em português, eu sou Gabriela. Então, a gente também pode fazer isso em coreano. Eu, 저는, ou 나는, meu nome, que seria Gabriela, e depois imnida. A gente usa exatamente essa palavrinha aqui para fazer nosso nome. Então, 저는 Gabriela입니다. Ok? 저는 Gabriela입니다. E seria o 저는, porque o 저는 é formal. E aí, o que eu botei? Que é o verbo ser formal, tá? Essa coisinha aqui. Esse verbo, tá? Então, 저는 Gabriela입니다. Ok? Ok. Temos outro exemplo aqui também. Escreva a romanização para mim. Sabrina, juro por Deus. Cadê a romanização, hein, meus amores? Que isso, Catiane? A Catiane fez assim no teclado e aí saiu. Amém. Vamos lá. Gente, eu tô brincando, tá? Tipo, não tem necessidade nenhuma de vocês escreverem romanização nisso aqui. Ó, isso aqui é ó, ok?
O. Isso aqui vai ter som de P. Temos um S, N, I, N. Ok? Só que a questão é, isso aqui seria a harmonização. Por quê? A gente vai ver isso talvez hoje ou na próxima aula. Que a gente tem o patinho duplo, porque se vocês perceberem, agora na posição 3 não tem uma consoante, tem duas. E vai ter momentos em que uma dessas consoantes ela vai ser totalmente ignorada. E esse é um exemplo, tá? Quando a gente tem B e S, o S é totalmente ignorado, tá? Então é opnen. E a harmonização, omnen, tá? Eu não vou botar a tradução disso aqui, porque não tem uma tradução para isso aqui, tá? Não tem uma tradução. E aí a gente vai. Não vou botar tradução, porque não tem tradução. Então, a gente só vai deixar assim, só para ficar a cargo de conhecimento. Então, deixa eu aumentar mais ali. Como a gente tem aqui um P atrás de N, então ele vai ter som de M. Então não é opnen, é omnen. Não é ipnida, é inida, tá? Então é basicamente esses casinhos que a gente tem, tá, gente? A gente não precisa ir muito a fundo nisso, não. É basicamente isso. Sempre vai acontecer, ok? Sempre. Não tem exceção. É isso aqui, pronto e acabou. Então vamos de novo. Temos que G, K, 2Gzinho duplo. O K, antes de qualquer consoante, vai ter som de ok? Ou seja, não é Hangukmal, é Hangulmal. Não é Pakmulguan, é Palmulguan. Não é Gukmul, é Gumur, ok? Isso aqui, D, S, J, J duplo, H, ou seja, por que um T ali na frente? Porque quando eles estão numa sílaba e eles estão na posição 3 e não vem nada na frente, ou seja, acabou naquilo, vai ter som de T, lembra? E aí, quando isso acontece, eles estão antes de M, N, tem som de N, ok? Então, Janmikodman, não. Janmikonan. Konense, não. Konense, ok? Bzinho, P ou B duplo, ou seja, porque quando estão numa posição 3, onde não vem nada na frente, certo? Ou é a sílaba, a palavra é só aquela sílaba, ou a palavra terminou naquela sílaba e não vem nada na frente, aquelas, se o B, Pzinho ou B duplo estiver na terceira posição, então tem som de P. Lembra mais ou menos? É uma transição entre B e P, mas ele é muito mais forte para P. Então, P. E seguidas de qualquer consoante vai ter som de M, ok? Então, não é ipnida, é imnida, não é opnen, é omnen, ok? É basicamente isso aqui, gente. Não tem muito mistério. Acabou nisso. Mentira, não acabou, né, gente? Agora a gente tem outro caso especial, tá? Mas esse caso ele é especialzinho. Ele existe, então a gente vai passar, ok? Então a gente tem uma próxima tabelinha. Isso aqui é péssimo. Ele não fica bonitinho. Ai, que coisa horrível. Vamos botar o bagulhozinho aqui mesmo. A gente tem que quando a gente tem essas, vou escrever aqui para ficar diferente. Vamos escrever caso 2. Vai ficar como um tipo. Caso 2. Quando isso aqui vem antes de R, ok? Isso vai ter som de N, ok? N. Um pouco aqui. Tá. Então, essas consoantes
antes de esse Rzinho, tem som de N, ok? Simplesmente isso. Vamos ver casinhos. A gente tem vários aqui, tá? Temos vários disponíveis. Vamos lá com o primeiro. Que tem título. Porra. Deixa eu escrever. Obrigada. Primeira palavra. Shimriak. Ok? Escrevam para mim. Qual que é a real pronunciação dessa palavra? Ah, é uma língua caneta, na verdade, gente. Tem desculpa. É demais para pensar, entendeu? É muita coisa. O que é isso? Shirba. Você quer dizer shibal? Não é permitido xingar aqui, por aqui em Catiane, não é permitido, hein? Quem botou a isso pra mim? Xingriak. Não. O que a gente tem? A gente tem que o M, ou seja, essas consoantes aqui, elas se mantêm. O que vai mudar é que a gente vai encarar o R que vem na frente como um N. Sempre vai ser isso. Então, em vez de ser Shimriak, vai ser Shimniak. E você pode perceber que isso até é melhor, porque fica muito mais fácil de pronunciar, tá? Para as minhas queridas psicólogas, temos aqui psicologia. Não. Boa sorte com a sua bebê, tá? Não se eu tiver aula. Tá? Então, temos o quê? Que essas primeiras consoantes que a gente acabou de ver, se elas vêm antes de R, quem muda é o R. A gente vê o R como N. Ok? N. Então, por conseguinte, para que vocês me digam, como é que essa palavra é na pronunciação? Isso aí. Nhoc, ok? Nhoc. O que é isso aqui? É o calendário lunar. Tá? É o calendário lunar deles. Vocês provavelmente já viram coisa do BTS ou de outros artistas falando de calendário lunar. É isso aqui. Coisa a ver cartina. Não entendo. Então, temos que, na consoante, se mantém. O que vai mudar o R? Ele vai virar um N. E vocês vão perceber que é muito mais fácil. Em vez de umriok, é muito ruim. É até feio falar umriok. É muito mais simples falar umriok. Umriok. Em vez de umriok, umriok. Ok? Umriok. Muito mais simples. Agora escreva a romanização dessa aqui para mim, ok? Como é que isso aqui é? Vou aproximar aqui. Como é que é a pronunciação disso aqui, gente? Yanhok. Exatamente. Yanhok. Yanhok. Ok? Yanhok. Já vimos M antes de R, NH antes de bagulhozinho. Vamos ver o outro.
Quero que vocês escrevam para mim agora. Ui. A romanização dessa palavra. Romanização não, gente. A pronunciação dela. Dá pra ver, gente? Aproximei um pouco mais. Qual que é a pronunciação dessa palavra? Isso. Hiop, nhok. Isso aí, Lara. Não. Pera. Pera, gente, calma, não. Disfarça. Tô viajando, tô viajando. Ó. Essa aqui, ela vai precisar de um pouco mais de... A gente vai ter que ligar. Por quê? Lembra? A gente tem aqui o quê? Que temos um P, ou seja, um Bzinho no caso, antes de qualquer consoante. Lembra disso? E por que não quer voltar? Deixa eu botar aqui. Lembra disso? Vamos ver se vocês lembram. Quando a gente tinha um Bzinho, um Bzinho antes de qualquer consoante, ela virava o quê? E não é N. M, ela virava M. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é que ela vai ficar. Ela não vai ficar assim, calma aí, ô caramba. Peraí. Primeira coisa é que ela vai ficar assim, ok? Ela vai ficar assim. Porque o M, ele vai virar, o B, ele vai virar um M. Lembra disso, ok? E a partir disso aqui, a gente agora pensa, ok, entra no mesmo caso. O M seguido de R vai virar um N. E agora a gente tem a pronunciação correta para o grande desejo de vocês. Tá? Então a gente passa por esses processos aqui para entender qual é realmente a som dessa palavra, ok? Então, né, Hyop. Inclusive, gente, percebam como Hyop, Ryok, seria horrível de falar. Hyop, Ryok. Gente, isso é muito feio. Hyop, Ryok. Horrível de falar. Então, a primeira coisa que a gente faz é Bzinho antes de qualquer consoante tem som de M. Então, Hyom, Ryok. Só que não é Hyom, Ryok. Por quê? Porque a gente sabe que isso aqui vai virar o quê? N. Então, é Hyom, Nyok, ok? Hyomnyok. Eu sei que é muito mais fácil falar Hyomnyok do que Hypryok. Gente, é horrível de falar. Hyomnyok, 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 ok? São coisas chatinhas, mas importantes, ok? Vamos lá. Baseado na mesma coisa desse aqui, tá? Na mesma coisa. Primeira coisa, gente. O que que aquilo ali vai virar? Primeira coisa. A gente tem K antes de qualquer consoante. Vai ter som de quê? Já sabemos que não é M. Isso, Sami. Então, o primeiro processo que a gente faz é esse aqui. A gente entende que isso aqui, esse cu, vai virar cum, ok? Cum. E aí a gente repete por ó. Agora, o que que isso aqui vai virar? Cum, nhoc, exatamente.
Esse é o processo completo que a gente tem para entender qual a pronunciação disso aqui, tá, gente? Isso aqui significa... Nem sabia como é que era isso aqui, tá? Só a cargo de conhecimento. Duvido que vocês não sabem isso aqui. Totalmente, porque é totalmente relevante, né? Anyways. Deixa eu... Gente, o que aconteceu? Pronto, aqui vai ficar melhor. E aí vamos para... Já pegamos o B, já pegamos o K, tá faltando um Dzinho. Acho que eu não tenho com Dzinho. Tá. Vamos lá. Sexto. Vamos lá, gente. Essa aqui não é difícil, hein? O que vai acontecer aqui? Qual é o primeiro passo que a gente faz? Gente, não. Eu esqueço pra vocês, é difícil de ver. Pra mim é fácil, então deveria ser fácil pra vocês também. Como é que eu faço? Não faz disso. Ok. França mandou ele completo. Tá, gente. A primeira coisa que a gente faz é entender que o pop vai virar om, ok? Om. Depois disso vai virar beauty. E a gente tem que M antes de R, o R se transforma em new, ok? Se transforma em N. Então, temos... Inclusive, gente, olha como isso ajuda. Isso aqui pode parecer um pouco chato, mas na verdade vocês pegam a manha. E olha como é muito melhor falar pomnur do que popur. É feio e é ruim para falar. Se eu falar numa palavra numa frase complexa, é horrível de falar. E essa palavra, ela significa... play. Eu vou só fazer uma carga aqui de conhecimento, mas essa palavra provavelmente não existe, tá, gente? É porque eu realmente não lembrei nenhuma palavra que tem um D antes, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Oxi, grande. Isso aqui. Essa palavra com certeza não existe porque eu tava no meu celular e ele tava pedindo pra mudar pra outro. Então a gente tem isso aqui. Gabi, você Oi. quer uma palavra que tenha D no final do batim no batim, simples, e próxima letra seja uma consoante, não é isso? Não entendi. O que você está procurando? A palavra existente tem que estar com o batim, um D? Isso, aí depois vem um R. Pronto, eu vou dar uma procurada aí, qualquer coisa você já pode seguir, mas eu passo aqui no chat. Ah, tá bom, obrigada. Ó, vamos lembrar. O D, lembra que ele vai ter no final de uma sílaba o som de T, lembra? Só que quando a gente tem o T, são casos especiais, lembra? Que antes de quando vem o M ou N na frente, aí tem som de N. Mas no, o R, ele não é MN. Então a gente não precisa passar por esse processo aqui do meio. Então o que a gente faz? Porque não tem nada para fazer nada aqui, caramba, peraí. Fiquei muito pensativo. Será que existe uma palavra assim?
que vem um D depois um R. Gente, eu não consigo pensar em nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu não sou muito ruim em vocabulário de coreano. Tá? Então a gente tem aqui, ó, que o R se torna um N. E a gente vai ter Tanan, ok? A gente meio que ignora o T. Desenho. Tanan. 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 Tanan? Não tem M não, amigue. Não temos M aqui. Então, Tanan, ok? Tanan. Mais ou menos isso aqui. Deixa eu botar aqui pra vocês. Essa palavra não existe. Mas, gente, sinceramente, isso aqui vai ser um caso muito raro, gente. De ter um T de um R, pelo amor de Deus, sem absolutamente nada. Tá? Mas fica a conhecimento aqui. Então, gente, vamos rever de novo. A gente tem esses casos básicos, onde eu assimilo isso aqui pelo quê? K está para NG. Aí eu penso no nome, no sobrenome. Já viram sobrenome? Kam, né? Kam, certo? Existe sobrenome. Então a gente pensa que o K tá para NG, Kam. A gente pensa que o T tá para N e o P tá para M. Ou seja, PM, eu lembro que eu uso PM de policial. Inclusive, o que me faz lembrar de TN é porque eu sei que são 3 casos. Kang e PM, de policial militar. E o outro que sobra é T e outro que sobra é N. Então, TN. É assim que eu lembro. Então, aqui a gente tem o quê? Que, nesse caso aqui, quando temos GK, G duplo, K duplo, antes de qualquer consoante, ele se transforma em NG aqui, ó. Hangukmar, Hangumar, Kukmur, Kunmur, ok? E ele é igualzinho, justamente, inclusive, que eu lembro, Kang e PM, porque eles são iguaizinhos. Quando a gente tem B, P ou B duplo antes de qualquer consoante, ele se transforma em M, tá? Então, ao invés de ser ipnida, é imnida, omnun. Inclusive, esse aqui vocês vão se lembrar muito certinho, por quê? Porque ele é extremamente comum. É muito normal usar opda, que é não ter, não existir, e o ipda, né, que seria ida, no caso, que seria o verbo, só que é muito comum usar imnida, omnun, opshi. Vocês vão ver isso, é muito comum. Então eu sei que vocês vão com certeza lembrar. Isso aqui vocês não vão esquecer. Tá? Então a gente tem 2 casos iguais. Kan, que seria o Kang, o sobrenome, e PM, de policial militar. Tá? Ou seja, G duplo, K. Antes de qualquer consoante, ele vai se transformar em NG, ele vai ter esse som. O B, P, B duplo, antes de qualquer consoante, vai ter som de M. E aí o que sobra? Todos os outros batinhos simples, que no final da sua sílaba tem som de T. D, S, J, J duplo, H. E você tem até o T também, aquele CHzinho, que eu esqueci de botar ali. Antes de MN, ou seja, especificamente MN, ele vai ter som de N, ok? Som de N. Ok? Ok. Basicamente isso aqui, gente. TN, Kang é igual a PM, sobramos TN, porque a gente sabe que tem ó, os batinhos que terminam em T e temos um Nzinho ali no meio. Tá? Então, basicamente isso aqui. Nesse caso aqui, quem muda é o quê? Essas consoantes, certo? Essas consoantes. E não o que é seguido. Agora, nesse outro caso aqui, essas consoantes se mantêm e o que muda é o seguido, que a gente simplesmente substitui ele por N, ok? N. E vai existir algumas palavras onde a gente vai ter que aplicar, por exemplo, pomnyul, himnyok, kunnyok, onde a gente vai ter que aplicar isso aqui primeiro, para depois aplicar isso aqui. Mas lembra, essas 5 coisinhas aqui, antes de R, o R se transforma em N, ok? O R se transforma em N. Rzito, ok? Rzito. E temos um último caso. E esse é muito fácil, tá? Muito fácil. Vamos lá. Fiquem de boa. Esse aqui é realmente muito fácil. Caso 3. Tá? Quando a gente tem essa consoante, só um pouquinho menor. Seguido de tem som de. Vamos lá. Qual que é a primeira aqui?
quando essa consoante aqui, ou seja, o N é seguido de R, Rzinho, então, ele vai ter esse som aqui, ó. Ou seja, vamos entender o que isso aqui quer dizer, tá? Muito simples, muito tranquilo. Ai, gente, socorro. Então, vamos pensar na primeira palavra. Aqui. Essa primeira palavra aqui. Vemos um N antes de R. Pelo que a gente está vendo aqui, ó, a gente vai substituir esse N por um R. E aí, o que a gente aprendeu, gente? Que quando dois R são seguidos, que som ele faz? L, exatamente. Que N é esse, sabe? Que N é esse? Quando a gente tem dois L's, R seguidos, ele vai ter som de R. Então, em vez de ser nan, ro, vai ser nalo, ok? Nalo. Vamos ver outro exemplo. Vamos lá, gente. O que isso aqui vai se tornar? Tá pra ver, né? Vamos lá. O que isso aqui, essa palavra 2, vai se tornar? Iliuá. Exatamente. Vai se tornar isso aqui. A gente substitui o N por L, o R e a gente faz o som duplo. Iliuá. Nalo, iliuá. Essa primeira palavra aqui significa aquecedor. E a segunda que significa antropologia. Ok? Isso aqui tá muito maior do que essa. Não consigo diminuir, tá? Tá? Então, isso aqui basicamente ocorre. E agora vamos ver que o exato oposto também ocorre. Ou seja, quando essa consoante aqui, ó, o Rzinho, ele vem antes de N, então isso aqui também ocorre. Exatamente a mesma coisa, ok? Exatamente a mesma coisa. Então vamos ver aqui esse exemplo. O que isso aqui vai virar, gente? O que vai virar? O que vai virar? Solar. Exatamente. Ok? Exatamente. É isso aqui que vai virar. Gente, não é nar. Pera aí. Aí é foda, hein? Tem um óleo quando era pra ser A. Solar. Ok? Então, gente, é basicamente. Não. Gente, não vou aumentar, gente. Olha, eu vou.
me esforçar para dar uma cirurgia de olho para cada uma de vocês. Não seria sorar, porque o R sozinho, certo? Quando vem, antes dele vem vogal e depois ele vem vogal, ele tem som de R, tipo, cara. Então, seria, nesse caso, seria sorar. Agora, se embaixo do só tivesse um L, aí seria um solar, ok? Solar. Então, gente, esses são basicamente todos os casos onde a pronunciação não é o que parece. N antes de R substitui o N por R, fica som de L. E inverso. Se temos R antes de N, então a gente muda o N de novo para L, vai ficar dois R seguidos, vai ter som de L. Aqui a gente tem o caso onde M, N, G, B, D, G, antes de R, a gente substitui o R por N, ok? E esse caso aqui é o primeiro. Patim é K, e tá antes de qualquer consoante, então ele vai ser trocado por NG na pronunciação. Temos que o patim, ele tem som de T, então antes de MN, ele se transforma em N. Temos que o patim, ele vai ser P, então antes de qualquer consoante, o seu som não é mais P, e sim M. E qualquer coisa que eu lembro vocês fazerem isso aqui. K é igual a PM, ou seja, patim que termina em P tem som de M. Patim que termina em K tem som de NG. Sobramos TN. Patim que tem som de T tem som de N. Ok? Antes de qualquer consoante, para K, CAM e o PM, por quê? CAM e PM são iguais porque eles são antes de qualquer consoante, só que o que acontece? O TN ele é diferente por quê? Primeiro, porque ele sobra. Segundo, porque é só antes de M e N. E aí a sua pronunciação vira N. Esses aqui são nesses aqui. MNG, BDG, tá? Eu, sinceramente, não tenho nenhuma setzinha para isso aqui. Isso aqui eu vou mais pelo... Isso aqui que é muito comum, gente. Inclusive, é muito comum acontecer. M antes de R. É muito comum. É muito comum NG atrás de R e o P atrás de R. Então, eu basicamente lembro essas primeiras aqui, tá? Isso aqui é quase irrelevante para mim. Por quê? Porque, finalmente, o G, ele na minha cabeça, na mesma hora, ele já vira um NG. Aí, o NG eu já sei. Tá? Mas isso aqui é muito simples, tá, gente? É realmente muito tranquilo. Vocês vão pegar de tanto ver. Mas o que é muito comum? M antes de R, R vira N. Muito comum, M antes de... acabei de falar, caralho. O NG atrás de R, R vira N. P antes de R, R vira N, tá? E esse aqui, gente, é muito fácil. Muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Okay? Muito, muito fácil. Basicamente, gente, como é que vocês vão pegar isso? Falando em voz alta, procurando falar com as pessoas em coreano. Se você quiser, você pode falar comigo em coreano. Demora um pouco para responder, demora. Mas eu estou aqui. Tá? E é basicamente isso, gente. Não tem muito mystery here, ok? Não temos muito mistério. Gente, desculpa. Nossa, eu me sinto muito babaca. Mas eu tenho mania de nada falar inglês por coreano, porque foi assim que eu aprendi. Aprender por português é tenebroso, gente. Português é muito difícil português. E como inglês é uma língua muito simples, uma língua muito básica, uma língua muito xoxa, é mais fácil. Ok? Sim, sim. Agora, gente, o cérebro de vocês está morrendo? Porque, sim, a gente não passa para patinho duplo hoje. A gente vai para algo mais simples que a gente vai ver. Pronome possessivo. É muito mais simples e já vai acabar. Vai acabar uns 10, 15 minutos. Qual vocês preferem? Mais tortura? Primeira opção, mais tortura, mas não ou dois. Mais tortura, 1. 2 para algo mais fácil. Sassonene, por favor, algo mais fácil, que nossa, meu cérebro tá assim. Pelo amor de misericórdia, sem baixinho duplo hoje, por favor. Amém. Um tanto de dois no chat. Ah. Ai, gente. Então vamos para o fácil, já que vocês estão morrendo. Vamos para pronomes possessivos. Uhul.
Beatriz, eu não vou pagar terapia sua porque eu não tô pagando nem a minha. Eu tô precisando de um psicólogo e eu não pago. Felizmente. Felizmente, nem a minha tá em dia. Vamos lá. Pronomes possessivos. O que é pronome possessivo? Talvez você se pergunte. Ai, gente, eu tenho um problema. Eu gosto de guardar as coisas pra mim, eu não falo com ninguém. Eu passo por tudo sozinha. Por isso eu preciso de um psicólogo, gente. Porque é errado ficar guardando tudo pra si. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu tenho aqui minha garrafa de água da Guaraná. Essa garrafa, ela é minha. Minha garrafa. Ela não é sua garrafa, ok? Sua. Esse aqui é o meu celular. Não é o celular seu. Não é seu celular. Não é o celular dele. Não é o celular dela. Basicamente isso. Então, o que são pronomes possessivos? Meu, seu, dele, dela, deles, delas. Ou de vocês também, mas ninguém fala isso. Vai mandar os bons da terapia. Com o dinheiro que o Nojum tem, ele devia contratar uma psicóloga para morar dentro da minha casa. É o que eu mereço. Eu acredito. Ok. Ai, sem Soninho, de vez em quando eu penso, porque o coreano de vez em quando tem a letra tão difícil, mas é fácil falar coreano. Só a escrita que é ruim, porque a gente tem que aprender batim duplo, batim simples, hangul, a gente tem que aprender também pronunciação. Professora, coreano é difícil de aprender, só que é fácil de pegar. Olha, eu tenho opiniões contrárias à sua. Por quê? A escrita do coreano é extremamente fácil. A pronunciação dele é extremamente ruim. Justamente pelo tanto de batim, justamente pelo tanto de regra que tem para você falar as coisas. Escrever é muito fácil. Você pega um mandarim, é melhor cortar o... Não, mas, gente, mandarim é horrível. Horrível. Até os próprios chineses, com mais de 20, 30, 40 anos, não sabem ver e, tipo, ler muitos caracteres. Coreano, qualquer coreano com 5 anos de idade já vê... 5, não sei. Mas provavelmente já sabe ler muita coisa. E é muito fácil aprender a ler, de fato. O problema é saber a pronúncia, tá? E aí, tipo... Gente, quase caí. E aí, é muito difícil pegar a pronunciação. Segundo, o outro ponto do coreano, que é... Mas para mim é ótimo, tá? Eu gosto bastante. É que é uma língua extremamente gramatical. Extremamente gramatical. Tudo no coreano é gramática. Tudo, 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 tá? E a gramática é extremamente diferente da nossa. Então, para a gente começar a ter a lógica para formar uma frase... Não quero que vocês, tá? Para formar, vocês realmente passarem a ter a lógica de formar frases naturalmente, gente, vocês vão ter que ralar muito. Ainda bem que eu não sou vocês. Ainda bem que eu já passei por isso. Porque, gente, é realmente muito difícil de entender a lógica de fazer naturalmente. Você entende a explicação. Mas aí você vai tentar formar, o bicho pega. E aí quando você passa a entender, para formar naturalmente é outro obstáculo que a gente tem que passar. Mas, gente, coreano é maravilhoso. Mas eu, como sou uma pessoa muito gramatical, adoro gramática, para mim, coreano é maravilhoso. É gramática o tempo inteiro. O tempo inteiro é gramática, tá? O tempo inteiro, gente, juro por Deus. O tempo inteiro. Então, cara, você vai se virar muito mais no coreano sabendo uma gramática do que sabendo vocabulário. Tá? Gente, sim. Não se preocupem. O coreano, ele é muito difícil no começo, tipo, muito difícil. Só que quando você passa pelos obstáculos chatos, que é entender a pronunciação, entender o hangul, né, o básico, começar a ver lógica e formar, como você realmente começar a fazer frases simples, começar a ver a lógica e como é que funcionam as coisas. Quando você passar por esses obstáculos, gente, o coreano vai se tornando cada vez mais fácil, porque você tem a lógica. E coreano, a língua coreana é muito lógica, tá? Para você formar uma lógica deles. E, gente,
Eu disse isso pra vocês. Vocês vão demorar, tá? Vai ser difícil. E não é nem querendo desencorajar vocês, tá? Tipo, é realmente pra não passar essa visão de, não é de boa. Não é de boa. Coreano é muito difícil, tá? Línguas asiáticas, japonês, mandarim, coreano, são muito difíceis, porque são muito diferentes. É pronunciação diferente, é alfabeto diferente, é gramática completamente diferente. Só mandarim que não é diferente, tá? Mas mandarim já tem um problema só da escrita deles, então já acabou com toda a situação. Então, o coreano, ele é muito difícil pra gente. Por isso que eu digo, gente, aprender coreano a partir de inglês é muito mais fácil, porque inglês é uma língua muito simples. E o coreano, apesar de ser diferente, tem várias coisas similares a inglês. Só que o português, quando a gente faz uma associação português e coreano, o português é muito difícil, o coreano é muito difícil. E eles são muito distintos um do outro. Então, pode ser um pouco difícil, ainda mais para quem vai aprender português para coreano, tá? Vocês vão ter que ralar um pouco mais. Mas a questão, gente, é um pouco todo dia, tá tudo bem, sabe? É não largar a mão, porque é muito fácil esquecer e é difícil. Você precisa ter aquela prática o máximo que você puder. Se seu máximo é 10 minutos por dia, então vai ser 10 minutos por dia. Se seu máximo é 1 hora, então é 1 hora. Tá? Eu tô falando de verdade pra vocês. Coreano é muito difícil. No nosso começo, ele é muito difícil. Mas depois que vocês passarem dos obstáculos básicos que a gente tem, que eu vou repetir de novo quais são. Hunger, pronunciação, entender quais são. Hatim, entender frases simples, entender a lógica e passar a fazer sozinho e acertando tudo. Cara, a partir daí, coreano se torna muito mais fácil e muito mais prazeroso, tá? É realmente muito difícil sair do começo, porque, cara, é difícil pra caramba. Só que depois disso, você vai evoluindo muito rápido, porque você vai entender o básico. E a partir do básico, você consegue fazer muita coisa. Tá? Muita coisa. Tá? Ou seja, vocês têm um caminho até passar pelos obstáculos básicos. Depois disso, gente, só sucesso, tá? Depois disso, tudo fica mais fácil de entender. E coreano é mais simples do que parece quando você passa a entender. De verdade. Quando você passa pelos obstáculos básicos, de verdade, você vai ver que coreano é muito simples, tá? Eles não usam praticamente pontuação. É meio até neandertal o fato de não usar pontuação. O jeito de linkar frases é muito fácil. Tá? O problema de coreano, só quando você passa dessa fase, é que é gramática em cima de gramática. É muita gramática. Gramática, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro gramática. Mas depois que você entende isso, tudo fica mais fácil. E você vai ver quanto o coreano é simples. Basicamente isso, a lacração de hoje, gente. É difícil? É. Ruim? É. Mas depois que você passa do básico, a vida é bela. A vida é feliz. Porque você vai ver quanto o coreano é simples. E o quanto ele só parecia um cu no começo, porque é muito diferente. Depois disso, gente, só sucesso. Juro por Deus, só sucesso. E é muito mais legal aprender coreano depois de você passar disso do que agora. Porque agora você fica todo momento, será mesmo que eu quero aprender coreano? Será que eu preciso? Mas depois disso, gente, vocês vão pegando gosto. Tá? É muito bom. Me explica, Raquel. Habla. Então, Sansaninha, tem duas coisas para falar. Uma coisa, coreano é feito para Rafaela, porque a Rafaela é muito dramática. Se a gente encostar nela, ela já fala que tá doendo. Outra coisa, Sansaninha, esses dias eu acho que era terça-feira, porque terça-feira eu faço reforço na escola, então eu acordo 5 horas da manhã e vou pra escola. Aí eu estava vasculhando o meu Instagram, era de manhã, aí tem uma banda que vai debutar dia 30 desse mês, que, tipo, eu tava curtindo as coisas deles. Aí tá, um menino que eu não sei ainda o nome, falou em coreano. Eu consegui entender o que ele falou, Sansonin. Ele falou assim, cadê a câmera? Cadê a câmera? Aí mostrou o negócio que ele tava fazendo. Mas Sansonin foi um negócio que eu senti, tipo, que eu entendesse a língua coreana exatamente, sendo que eu tô estudando ainda a língua coreana, eu tô no básico. Mas eu senti que eu conseguisse aprender mais. Uhum, entendi. É, gata. Coreano. É muito difícil. França, você falou que você não fez nem 2 minutos por dia essa semana. Mulher, faz alguma coisa, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, alguma coisa. Cezinho, vale escutar música? Não? Eu falei pra não ver, não estudar coreano a partir de música, porque eles fazem o que eles quiserem na música pra ficar na melodia. Eu tô falando formar palavras, tipo, pega a palavra, sei lá, procura, tipo, rio. Como é que é rio em coreano? Aí você bota lá no Google Tradutor, aí ele vai mostrar. O que você faz? Você identifica. Rio, por exemplo, é can. Então, o que você vai fazer? Você vai entender que é um G, que é um A, que é um NG. Aí você vai tentar entender qual a pronunciação daquilo. É G, começo de palavra, som de K. A-N-G, can, ok? É basicamente isso para vocês fazerem nesse começo. Pegar frases aleatórias em coreano, tipo, que você não faça a mínima ideia que significa. E começa a ver, primeira palavra, qual é o som? Entende quais são as consoantes que tem ali, as vogais, entende o que é a palavra, romaniza ela e vai lendo, tá? Não tem certeza? Joga no Google Tradutor. O Google Tradutor faz exatamente a pronunciação certa. É basicamente isso. O que você tem que fazer agora é ficar vendo palavra, pesquisa ela, tipo, nem que você faça uma palavra por dia, mas é uma palavra. E uma palavra por dia são 30 no mês. Em um ano são 360 palavras, 160, 365, talvez tem dia que você não faça, tá? É muita palavra. E que vocês principalmente têm que fazer isso, gente, tá? Pega a palavra, tenta ler em voz alta, faça o mais rápido que der. Quanto mais rápido, mais fácil você vai ler uma frase, tá? É isso que eu quero de vocês. Procura a palavra, expande o vocabulário, enquanto vocês não veem realmente gramática, expande o vocabulário, e entenda qual é a pronunciação dessa consoante aqui nessa posição. Porque esse é o problema do coreano no começo, tá? Ver, realmente aprender o Hangul inteiro, saber que esse caractere aqui é J, que esse aqui é N, é o básico. Aí vocês passam para a parte onde isso vai ser inserido dentro de uma palavra. Romaniza toda a palavra e vai atrás de entender qual que é o som dessa palavra de verdade. Porque nem tudo é o que parece ser. Lembra da questão do batismo, dessa coisa que a gente acabou de ver, que é nasalização, tá? É isso que vocês têm que fazer. Gente, vamos logo para isso aqui, para vocês poderem ir embora. Primeira coisa, gente. Pronomes possessivos. Meu e minha. Em português, a gente tem essa coisa de gênero. Ele não. Tipo, o, a. Lembra? Masculino, feminino. Essa coisa chata do caramba. Em coreano, não tem gênero de nada. Não existe o homem, existe homem. Acabou. Não existe o carro, existe carro. Só, ok? Não temos gênero. Portanto, o meu, minha é a mesma palavra, tá? E o que a gente tem? Quando a gente quer falar formal, temos joe, ok? Joe. A gente não vai estudar. Na verdade, seria bom trazer de... Peraí. Deixa eu ver se eu consigo achar, gente. É porque uma coisa que eu falo pra vocês agora. Isso aqui é a... Se vocês perceberem, é a vogal ui. Ui, ok? Só que quando ela termina uma palavra, ela tem som de E. É outra coisa que eu tinha que passar pra vocês. Acabei de lembrar disso. É chato pra caramba. É outro problema que a gente... Como falar, gente? No começo, vocês... É de despirocar, cara. É de despirocar, na moral. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu lembro que há muito tempo eu vi uma imagem, tipo, e por ela eu aprendi. Deixa eu ver. Oh, caramba. Tá. Vamos ver só rapidão dois, porque tem mais, tá? Mas tá, quando a gente tem ui, quando ele termina uma frase não, uma palavra em questão de e. Então não é jo ui, é joe, ok? Ele vira um ezinho, esse ezinho aqui, ó. Ele vai ter som de e, ok? Então não é jo ui, é jo e, ok? E por que jo e é formal? Lembra que isso aqui, ó, é eu. Lembra? No formal, jo é eu. E aí, meu se transforma em
ou meu, no caso, ele vira meu quando a gente adiciona a partícula "i", ok? "I". O que é a partícula "i"? A partícula "i" demonstra posse de alguma coisa, tá? A gente vai ver isso mais pra frente. A gente precisa entender o básico agora. "I" é uma partícula de posse. Então, o que significa? Se é meu, ele é de quem? De eu, certo? Então, a posse é minha. Então, o "i", ele vem para quem tem a posse. Eu tenho a posse. Então, é yo, "i", e aí se torna meu. Mesma coisa aqui agora. O na é eu, informal, na. Agora a gente tem a mesma situação que vem "i" na frente, certo? Mesma coisa, por quê? Porque é meu, certo? Quem detém sou eu. Então a gente pega o "i", que é uma partícula que demonstra posse, e adiciona essa partícula em quem tem a posse, que sou eu, na. Então, na é, yo é, ok? Basicamente, isso aqui. Isso aqui já fez tudo, tá? Yo é, na é. Agora, como é que é seu? Vou ter que escrever aqui porque tá errado ali. Inclusive, coisa de lógica. Se, quando a gente fala que é seu, então ele é de você, certo? De você. Se você é nó, como é que seria seu em coreano? Vamos ver se alguém consegue entender pela lógica aqui. Cessanim, você consegue explicar mais uma vez, por favor? Sim. Tá, eu acho que vocês não pegaram, então vamos lá. Isso é isso é seu. Vamos lá. A gente tem meu, minha e seu aqui. Vamos de novo. O jo é eu em coreano formal. Na significa eu em coreano informal. Ok. Vamos supor aqui. Deixa eu ver. Vamos pensar em meu celular. Vocês entendem que para formar meu celular, vou botar aqui, meu celular. Muito grande, uma casa muito pequena. A gente tem aqui meu celular. Ou seja, a gente vai botar celular, ok? Phone, ok? O que é phone, inclusive? É em coreano. Phone, ok? Mandei no chat. Phone, ok? Ah, Lara Monique, a gente não tava recebendo, não tava vendo as mensagens. Agora apareceu ali, Noé, certinho. Então, a gente tem phone, ok? Phone em coreano, phone, ok? É assim que a gente fala celular em coreano. Temos outras formas também, mas essa é a forma mais comum. Phone, ok? Ok. Então, temos o equivalente a celular aqui, ó. Celular. Agora, vamos lá. Se eu estou falando que é meu celular, gente, me responda no chat. Quem tem esse celular? Quem que tem? Se ele é meu, quem que tem? Eu? Exatamente. Eu tenho o celular. O celular é meu. E aí, vamos supor no contexto informal aqui, o que acontece? Isso aqui é o equivalente a meu celular em coreano. Por quê? Ó, vocês podem observar, meu, celular, sigo bonitinho. Agora, vamos entender o que isso aqui quer dizer. Phone, celular. Na significa eu. E por que esse
i, tá? Aqui que vai ter som de e, né? Que é nae. Por quê? A gente tem a partícula de posse, tá? A partícula de posse. A partícula de posse, ela é atribuída a quem tem, e não a o que você tem, tá? Então, aqui, ó. Partícula de posse. Sim. É atribuída a quem tem, não o que tem. Então, é isso aqui que acontece. Para formar essa questão de posse em coreano, a gente bota quem tem. E se eu tô falando que se eu falo que o sujeito é eu, por exemplo, eu tenho celular, certo? Então, nesse momento, eu tô falando de eu. O sujeito é eu. Então, a gente bota o sujeito na. O que você tem? Um celular? Pone. Só que agora você tá falando meu celular. Então, o que a gente faz? Pega a partícula i e atribui a quem tem aquela coisa. A coisa que é celular. Quem tem sou eu. Então, você pega o sujeito eu, bota a partícula e bota o que você tem, que é pone. Mas agora, por exemplo, se não sou eu quem tenho, tá? Vamos supor que é o celular de mim. Vamos supor isso, tá? Vamos supor aqui, celular de mim. Então, quem é o nosso sujeito aqui, gente? Se é o celular de mim. É o celular de mim. Isso, o sujeito é o de mim, certo? O celular é dele. Então, quem tem, já que é o celular de mim, quem tem é o de mim. Básico. O que ele tem? Ele tem um celular. Certo? Só que vamos pensar. É o celular de mim. De mim. A gente pode pensar que esse I, ele significa esse D, porque poderia ser, sei lá, da Isabela, de mim, tá? Ou vai ser da, de acordo com o gênero do nome, sempre gênero, né? Meus pais amados. É isso que a gente faz, porque é o celular de mim, ou seja, de mim, do celular. É literalmente o inverso. Celular de mim. Deu pra entender? Show. É porque eu não consigo fazer um desenho bonitinho. Ó. Isso aqui. Certo? Ui, 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 ui. De mim. Do. Então, se vocês perceberem, tá literalmente trás para frente. Celular de mim. Celular de mim. Ok? Então, o que é meu, minha, seu, sua? Meu é eu, partícula e a coisa. Então, é coisa de eu. Moralmente, é isso que significa. Coisa de eu. Ou seja, se eu tô falando meu celular, significa celular de eu. Celular de eu. Ou seja, na e-pon. Na e-pon. Ou to e-pon, ok? Então, isso porque era fácil, né, gente? Então, essa partícula de posse, ela vai estar em tudo, ok? Em questão de posse, que a gente vai ver agora em pronome possessivo. Por quê? Porque li é partícula de posse. E ela não vai servir só para fazer seu, sua, mas nesses casos aqui, como eu também acabei de dizer, celular de mim, carro de mim, bicicleta do Namjoon, música do Yonggi, essas coisas, ok? Exatamente isso. Ou seja, coisa de alguém. Coisa. O de vai ser o i, e o de alguém é onde o i vai estar atribuído.
serve para não é mais objeto, assim, porque seu cachorro pode ter um brinquedo. Ou seja, brinquedo do cachorro. Então, em quem estaria o ui? Em cachorro, porque cachorro é quem tem o brinquedo, ok? É só entender na frase quem tem e o que tem. Se é o cachorro se é o brinquedo do cachorro, quem tem é o cachorro e o que ele tem é o brinquedo. Então é cachorro e brinquedo, ok? É entender quem tem e o que tem. A gente pode falar também o sofá do carro, por exemplo. Quem tem é o carro. O carro tem um sofá. Então, carro e sofá. Porque é o carro ou é o sofá do carro. Quem tem carro, o que ele tem? Sofá. Isso é aqui. Então, o ele vai em quem tem, não o que tem, ok? Por exemplo, capinha do meu celular, ok? Então, não, capinha do celular, para não ficar encher a cabeça. Capinha do celular. Quem tem o celular? O que ele tem? Capinha. Então, seria celular e capinha. Certo? Basicamente isso. Deu para entender? Inclusive, gente, olha como seria muito mais fácil de entender, inclusive, se tivesse em inglês. Porque, ó, isso aqui em inglês seria it means phone. É exatamente a mesma coisa. De mim. O I fica para esse S e fone. É muito mais fácil aprender de inglês, gente. Então, de means phone. Okay? Só para caso alguém queira aprender inglês junto. Basicamente isso, tá? Então, vamos seguir. Deu para entender que, então, se eu quero falar meu, formal, eu uso o quê? Jo. Eu, formal. Na, eu, informal. Então, jo é pon, na é pon. Agora, seu é de quem? Se eu tô falando, por exemplo, seu carro, moralmente é carro de você. Num português muito neandertal. Mas é carro de você, tecnicamente, tá? Então é seu carro. A gente pega nó, que é você, e bota a partícula de posse. Porque a partícula de posse vai em quem tem, não o que tem. Então é noepon, por exemplo. Noepon. Noepon, ok? Basicamente isso. Agora, como é que seria dele, dela? Burra! Fechei sem querer a porra da janela. Gente, olha. Voltamos. Do nada um surto, né, gente? Desculpa. Às vezes eu não me aguento, desculpa. Vamos lá. Alguém lembra como é que é ele em coreano? Isso, Lara. Então, para formar dele, porque vamos supor, carro dele é carro de ele. Inclusive, dá pra perceber, né, que a coisa que eu tô falando, tipo, de mim, de você, de ele, é dele junto, ok? Então, ele é que, lembra? Que. Mas aqui vai ser, como é dele, então pertence a ele, então é i, vem depois. Então, que, mas como não é i, então vai ser que é, ok? Que é. Alguém lembra como é ela em coreano? Lembrando, gente, o que eu tinha acabado de dizer. Não vão provavelmente ficar falando que ou ela em coreano, que eu tô esperando mandar no chat. Por quê? Eles não vão ficar geralmente dizendo isso. Se eles souberem o seu nome, eles vão falar seu nome, ok? Então, por exemplo, em vez de por exemplo, vamos supor que o de mim, ele estuda, a gente tá tudo no ensino fundamental, sei lá. E aí eu quero falar, o celular dele é de 1900. Mas eu não vou falar o celular dele. Por exemplo, tá eu e minha amiga fofocando que o celular do Jimin é uma merda.
Eu não vou falar o celular dele, mesmo que eu esteja apontando para ele. Eu vou falar celular de mim é uma bosta, ok? A gente não vai ficar falando o celular dele é uma bosta, vai ficar o celular de mim. A gente vai realmente endereçar aquela pessoa, ok? Não vai ficar falando que ou cunhó, exatamente, cunhó. A gente não vai ficar falando isso, a gente vai ficar falando o nome daquela pessoa. Vou botar aqui dela. Então, o que a gente faz agora para pegar dela, gente? O que a gente faz? O que a gente faz? Em vez de ser ela agora, é dela. O que a gente bota? O que a gente faz? O que a gente faz? Isso, Sam. Acrescento ui. Então, aqui, ó. Cunhó. Joga um ui aqui na brincadeira, tá? Então, que é, cunhó é, ok? A coisa é ui. Mas ela vai ter que... Se ela termina uma palavra, ela tem som de e. Que é, cunhó é. Aqui. E como seria nosso? Por exemplo, nossa aula. A aula é nossa, certo? Como é que seria nosso? Vamos lá, primeiro, como é que é nós em coreano? Não, nosso não. É uri. Então, como é que é nosso se nós é uri? Ah, ui também é uma forma de falar nós, mas é muito formal, gente. Mas existe também. Mas é simplesmente como falar uri, ok? Uri. Como é que a gente fala nossa em coreano se uri é nós, hein? Hein, bichas? Jolie. Não, gente, mas não é Jolie, é Joé. Que burra. Deixa. Não vou nem falar nada. Cadê? Se uri é nós. Nós é o quê? Cadê? Ai. Isso, Sabrina. Uri é. Uri é. Exactly. Uri é. Por quê? Porque, vamos supor. Vamos supor que a gente está tudo numa residência. Numa residência estudantil da faculdade. Aí a gente quer falar, nossa faculdade é muito chata. Nossa faculdade. Porque é a faculdade que a gente estuda, certo? Então, o que a gente falaria? A faculdade é nossa, faculdade de nós, ok? Então, quem tem a faculdade é a gente, porque a gente estuda lá. Nossa faculdade. Quem é nossa? É nós. A gente aqui tudo. A gente tá aqui tudo, tá numa república universitária. É nossa universidade. Ou seja, quem estuda lá é nós. Ou seja, o sujeito aqui é nós. E o que a gente faz? A gente atribui a partícula de posse, a quem tem. Quem tem é a gente. E o que a gente tem? A faculdade. Então, URI, faculdade. Aí fica URI e faculdade. Ok? Então, isso é nosso. URI e. Agora, vamos lá. Eu falei no começo da aula. Qual que é a partícula que adiciona plural para ser deles e delas? Qual é a partícula que adiciona plural? Tipo, por exemplo, se a gente tem, sei lá, celular é pon. Sim, não, é assim, ele é gente informal. Só que, gente, é muito mais comum falar uri, mesmo na situação formal, do que choé, ok? Então, tô tratando dele porque ele é muito mais comum de se falar. Choé é muito difícil de ver. Não é cur. Ah lá, tá aqui, gente. Não parece mais aqui.
Caralho, matou. Ok? Então, o que a gente faz? Se a gente tem celular, phone, para fazer celulares, é phone, ok? Então, aqui, ó. Ô, caralho. Nem botei o deles, né? Calma aí. Então, aqui, ó. Deles. Kudure, ok? Kudure. Agora a gente poderia, por exemplo, estar falando a música do BTS. Quem é o BTS? É eles. Ou seja, a gente vai falar a música deles. Vamos supor que, sei lá, estamos numa conversa falando, nossa, as músicas do BTS são muito boas, eles performam muito bem no palco. Aí eu pego e falo, nossa, as músicas deles também fazem isso, isso e isso. Música dele, a gente sabe que dele, a gente tá falando do BTS. E gente, inclusive, o que é deles em português? É de mais eles, ou seja, de posse e eles, de sujeito, tá? Então, de mais eles, deles, ok? Eu não sei se alguma de vocês estuda espanhol, mas isso acontece em espanhol. Em vez de falarem de ele, eles simplesmente falam dele. De mais ele, cara, para ser de mais ele. Então, isso que acontece, ok? Então, mesma coisa, tá? Então, a música deles, ok? Então, se a gente quisesse falar a música do BTS, a gente falaria deles, que seria kudure, e música. Porque é a música do BTS, música de eles. BTS igual a eles, ok? Então, música de eles. Quem tem a música? Eles, ou seja, kudure, ok? Porque eles é k e de. Agora, pega a partícula de posse, adiciona quem tem, que é eles. Então, kudure, e aí música, ok? Então, kudure, música. Música de eles, música deles, ok? E pela mesma lógica, delas. Como é que é delas em coreano? Agora eu quero a palavra completa. Como é que é delas em coreano? Ai. Como é que é delas, hein? Quase, Lara. Tem uma coisa errada só. Porque só Jesus sabe como é. Vamos lá. A gente sabe que delas é de elas, ok? De, a gente sabe que é ui. Elas, a gente sabe ela, né? Que é kânhó. Para fazer o plural e ficar elas, é kânhó들, ok? Pega a partícula de plural. De, vou botar aqui. Pega a partícula de plural. De, ok? Elas, ela é kânhó. Elas é kânhó들. E a gente tem que delas é de elas. A gente sabe elas, kânhó들. Como é que é de? É o ui. Então, 그녀들의, 그녀들의. Basicamente isso. 그녀들의. Então, se eu quiser, sei lá, celular delas. 그녀들의 폰, por exemplo. Poderia ser isso. Ok? 그녀들의 폰. Celular de elas. 폰, celular. 의, de. 그녀들, elas. Celular de elas. Se eu quisesse falar celular deles, oh, caramba. Normal, cara. Não é possível. Para. Pronto. Se eu falar celular deles, 그들의 폰. Por quê? Celular, 폰, de eles. Ok? Exatamente o oposto. A gente fala celular de eles. Para formar em. Ou celular deles. Para formar em coreano é eles de 폰. Ok? Exatamente o contrário. 그들의 폰. Se eu quiser falar nosso celular,
seria 우리의 폰, ok? Celular de nós. Nosso celular. 우리의 폰. 저의 폰, 나의 폰. Já vimos? Celular dele. 그의 폰. Porque celular de ele. Celular dele. 그녀 é celular de ela. 폰의 그녀. 그녀의 폰. Celular de ela, tá? É basicamente isso aqui que a gente vai fazer. Qualquer coisa possível, não somente os pronomes. Tudo bem que a gente viu aqui, por exemplo, meu, seu, nosso, tudo bem. Mas isso aqui é basicamente mostrando para vocês como fazer o possessivo de qualquer coisa. Eu posso falar camarão do mar. Posso falar livro de Deus. Qualquer coisa a gente consegue formar. Basta entender quem tem camarão do mar. Quem tem? O mar. O mar tem. Mar tem o quê? Camarão. Porque a gente consegue entender, certo? Quem é mais fácil ter? É mais fácil um camarão ter um mar ou um mar ter um camarão? O mar tem um camarão, certo? Então, é basicamente entender quem tem, ou seja, mar, bota ter uma partícula no i, porque quem tem a partícula de posse. E aí a gente vem com depois, após isso, ou seja, primeira coisa, quem tem, faz a palavra. Depois bota a partícula, porque a partícula de posse vai em quem tem. Depois a gente bota a palavra o que tem. Então, se é camarão do mar, então é mar e camarão, ok? Porque o mar tem um camarão, ou vários camarões, depende. Ok? É isso aqui. Eu mostrei para vocês pronomes possessivos. Meu, seu, dele, deles, delas, nosso. Mas eu fui além, inclusive. Eu mostrei para vocês como fazer possessivo de qualquer coisa, tá? Minha aula, meu vestido, vestido da loja, copo do supermercado, capinha do celular, garrafa da Ambev, qualquer coisa vocês conseguem fazer a partir do que eu expliquei hoje, tá, gente? Então é isso. Isso aqui é mais fácil que patinho duplo. Ok? É basicamente isso. Vocês já estão saindo? Que falta de respeito. Nem falei um tchau, nem falei nada. Mas, gente, a aula por isso aqui é isso aqui hoje. Hoje estreamos mais um filme, graças a Deus. Mas não teve tanta informação assim. Pelo menos achei que não teve tanta informação, só falou demais. Então, gente, é isso aqui, tá? Eu basicamente mostrei pra vocês como fala qualquer coisa. E que bom que você acha fácil, Lara. Graças a Deus. Porque eu também acho bem tranquilinho. Sassoninha, a palavra-chave. Puta, obrigada, Raquel. A palavra-chave de hoje vai ser rosa. Ou seja, a flor mesmo, ok? Estou falando de flores aqui. Por que você já tá chorando? Tá tranquilo, cara. Tá tranquilo. A vida é bela. Tá? Então, para finalizar, vamos só fazer uma pequena revisão. G duplo, K, antes de qualquer consoante na palavra, som de NG, em vez de Hangukmal, ou seja, língua coreana é Hangukmal. D, S, J, J dupla H, antes de M e N, tem som de N. Então, não é Jang ou não é Ko-nem-se, é Kon-nem-se. B, P e B duplo, antes de qualquer consoante, tem som de M. Então, não é Ipnida, nem Opnun, é Imnida, Omnun, ok? Quais são os casos? Can, o caso can é igual ao caso PM. Aí temos o caso TN, que sempre antes de M é a intenção de N, ok? Caso 2, aquelas consoantes M, NG, B, D, G, antes de R, a gente pega o R e muda ele para N. E aí a gente faz o som. Não é Shimriak, é Shimniak. Não é Yanliok, é Yannyok, ok? Terceiro caso, se N vem antes de L ou R, o N vira um L, R. Ou seja, eles vão ter som de L, porque R seguido de R tem som de L. Então não é nanro, é nalo, porque a gente pegou esse N, transformou em L, e aí ficou nalo, porque L, depois de L, vem e faz um som de L. Não é inliuak, é iliuak, porque o N virou o L. E a gente tem a mesma coisa ao contrário. Se o R ele vem antes de N, por exemplo, na terceira palavra ali, gente, os dois tá igual. Ah, não, tá certo. A gente tem sol e nal ali. Inclusive, nal, para a cargo de conhecimento, nal é dia, ok? Nal é dia. Então, a gente tem sol, nal. Não é sol, nal, é solal. Porque a gente pega esse N, transforma em R ou L, e que a gente faz R seguido de R,
são de L, tá? Basicamente isso. E aqui a gente entendeu o pronome possessivo. A gente tem uma partícula possessiva, I. O I, ele sempre vai ser atribuído a quem tem ou que tem, né? Porque, por exemplo, tem o mar. Vou mudar aqui. A quem que tem, não que tem, ok? Então, eu tenho um celular, então a partícula vem para mim. Você tem um carro, então a partícula vai para você, porque você tem um carro. Se a loja tem um espelho, a partícula vai para a loja, porque a loja tem um espelho. Porque, obviamente, qual é mais fácil ser a coisa ser atribuída? Um espelho ter uma loja ter um espelho, certo? E isso aqui é a aula de hoje, gente. Isso aqui é a aula de hoje. Gostaram? Então, 3 dias já aqui. É isso, gente. Eu que agradeço, gente.